já o colóquio com o Caio Bortolã, que aqui se encontra, feliz da vida, evidente. Imagino eu que feliz da vida, né? Com o título do Corinthians de campeão paulista, que você não acreditava, você fez desdém do seu time, você desdenhou esse cara que fez o gol de ontem, o Romero. Romero. Ele é artilheiro do Corinthians. Mas ele não joga nada. Então, você desdenhou de todos do seu time e seu time foi campeão, tá vendo? Como é o futebol, seu Caio Bortolã? Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê. A Educadora é líder em todas as plataformas e nós estamos ao vivo no rádio, na internet, no celular, também no YouTube, no canal da Educadora no YouTube. Inscreva-se, por favor, inscreva-se no canal. Você estava falando sobre título do Corinthians. É uma constante, não é, Ivan? O corintiano está tão acostumado com ser campeão, né, que pouco comemorei. Quer saber como eu comemorei? Como? Campeão? Como comemorou? Fiz assim, campeão. De novo. Eu quase não vi comemoração nenhuma ontem. Campeão de novo. Ontem à tarde, por exemplo, eu saí, fui dar uma volta aí pela cidade, fui pra cá, pra lá. Encontrei um corintiano, o Newton, lá no shopping. Shopping das Nações, eu encontrei com ele lá. Na hora do jogo. Não estava nem lembrando que tinha disputa de título, o Newton. Porque o corintiano se acostumou a ganhar. Né? Primeiro era ano sim, ano não. Agora é ano sim, ano também, bom. né? Tem que aguentar isso também agora. Você desdenhou do seu time, você desdenhou. Não, não desdenhei. Eu disse que o Rodriguinho Fez não pouco joga caso. nada. O Rodriguinho, de fato, não joga nada. O Ângel Romero não joga nada. Ele, de fato, não joga nada. Só isso. Quem jogou bola foi a Inter, viu, rapaz? A Inter jogou bem pra cá. Gostei de ver o futebol da Inter. E a Inter conseguiu um empate importante, depende agora de si, não é? Por que os homens aprovam, e aqui não vai uma crítica só à diretoria da Inter, mas vai a todos os diretores que representam os times. Por que os homens aprovam esse tipo de regulamento? A Inter vai jogar em Monte Azul uma partida decisiva, faz um gol fora de casa, tinha de voltar para cá pelo 0-0, não é isso? O regulamento da Copa do Brasil é assim, né? Agora, volta para cá, empatou 0-0, empatou 1-1, empatou 2-2, pênalti. Tem de ganhar o jogo aqui. Por que os homens aprovam esse tipo de regulamento? A Inter foi a Monte Azul, trouxe um ótimo resultado. Eu acompanhei uma boa parte da transmissão da Educadora com a equipe do Beto Lucato e da Gazeta de Limeira e da Educadora, e o empate foi muito bom. Agora, empate de 1-1 é o tal do gol qualificado, não é isso? Mas no Paulistinha da Série A3, não é. Não vale. Não vale. Não tem. A Série A2, o São Caetano foi campeão. Um único jogo. A Série A1 teve o Corinthians campeão, a Série A2 teve o São Caetano campeão e a Série A3 não acabou ainda. Qual é a dificuldade de fazer campeonatos que comecem e terminem ao mesmo tempo? Campeonatos com regulamentos diferentes. E por quê? Se é tudo campeonato paulista? Porque dizem que quem decide é o conselho técnico, ou seja, os presidentes. Mas não é tudo campeonato paulista? É tudo campeonato paulista. Mas cada um tem a sua O modalidade. campeonato brasileiro da Série B não é ponto corrido? Da Série B é. E da Série C não é ponto corrido? Então, da Série C já muda. A Série C, porque é muito Brasil, né? Brasil é essa imensidão toda, então tem que regionalizar. Na Série D também tem que regionalizar. Tem que ser tudo igual. Da Série A é um regulamento, da Série B o mesmo, da Série C o mesmo e da Série D o mesmo. Não tem condições de arcar com custos de viagem e hospedagem, né? Não tem. Fazer uma viagem, você sai do Rio Grande do Sul para ir para o Pará, né? Mas a CBF está cada vez mais rica, a CBF é que faça ser viável um campeonato assim, não é? CBF sim, os clubes é que não estão, né? Os clubes, a gente precisava enriquecer os clubes, fortalecer e enriquecer os clubes, não é? Porque ontem no Nordeste, mais precisamente no Recife, uma luta minha, quer dizer, uma luta absolutamente inglória, né? Mas pela primeira vez usou-se a cabeça, pela primeira vez pensou-se com a cabeça e pela primeira vez uma final de campeonato, ainda que um campeonato pequenininho, um campeonato pernambucano, e é assim que tem que ser, tem de começar num campeonato de menor importância, de menor expressão, um campeonato bem pequenininho,
que é o pernambucano, usou-se o árbitro de vídeo. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos em 2017, nós estamos na era pós-digital. Finalmente perceberam que tem que acabar com essa coisa burra, né, anacrônica, do erro em favor ou contra a qualquer time. Houve um lance polêmico, o árbitro de vídeo constatou que foi pênalti para o time que jogou contra o Sport, cujo nome eu não vou me recordar. Salgueiro, né? Salgueiro, um time... O Sport já não pode ser considerado um grande time. Imagine o Salgueiro. Salgueiro é um time menor ainda. Mas com o árbitro de vídeo, dirimou-se uma dúvida. Né? Ficou provado que na vida é melhor, pelo menos, tentar agir com inteligência. Eu não vi o jogo, mas parece que a decisão do árbitro foi a correta, né? Ele tomou uma decisão correta, mas alguém levantou dúvida, não é A isso? confirmação demorou 5 minutos. Houve alguns minutos ali de intervalo até que se decidisse. Você sabe, eu não sou contra não, viu, Caio? A gente já debateu muito isso daqui, você com a sua opinião, eu com a minha, e a gente divergiu em muitos pontos. Eu não sou contra. Eu só acho que essa tecnologia, essa coisa de demorar 5 minutos no futebol... Nós temos tecnologia hoje para poder tomar não precisar de um 10º árbitro de vídeo. Isso poderia estar na mão do árbitro hoje. Você não usa o seu celular para tudo hoje? O ser humano usa, né? No Brasil há mais celulares do que habitantes, o que é muito bom. E o número de smartphones também está crescendo. E a cobertura 4G, logo vem a cobertura 5G, já testam até a cobertura 6G. Minha gente, nós temos de usar a tecnologia em favor do esporte. Um pênalti, demorou 5 minutos para chegar à conclusão que foi pênalti. E daí? Com o passar do tempo, isso vai demorar 2 minutos, 2 minutos e meio, 1 minuto e meio. Eu garanto que você, torcedor de qualquer time, não quer que o seu time seja prejudicado. Então você espera pacienciosamente os 5 minutos e o seu time não é prejudicado. Olha que maravilha. Não, a questão não é essa. A questão é que, de repente, você tem um jogo lá de futebol em que e isso é muito usado no futebol. Por exemplo, um goleiro faz uma onda lá, ou um jogador finge que se machucou tal, para dar uma esfriada no adversário. Você está tomando um baita de um sufoco, seu time está tomando um baita de um sufoco, né? O seu goleiro vai parar o jogo para dar uma esfriada no time adversário. Esses 5 minutos infelizmente, tem essa capacidade de repente, ter uma influência no resultado por conta disso. Um time estava dominando o jogo, estava botando uma baita de pressão, o gol estava na iminência de sair e se esfriou o jogo. Mas eu acho que... São essas coisas que precisam... Eu acho que as características esportivas hoje são menos importantes do que as características financeiras do evento. Não, um jogo de futebol não é só um jogo de futebol. O jogo de futebol é um evento. E o futebol não é mais apenas um esporte. O futebol é um negócio. Então, as características esportivas são as que menos influem em qualquer decisão. Vide a FIFA, que vai aumentar o número de participantes da Copa do Mundo. E por que aumenta o número de participantes da Copa do Mundo? Para ter mais audiência nos meios digitais, na televisão, para ter mais gente comprando ingresso, para ter mais atratividade, para gerar mais dinheiro. É por isso que a FIFA vai aumentar dos 32, acho que para 48 ou 44, eu não me recordo, o número de seleções numa Copa do Mundo. Já aconteceu agora com a Libertadores. A Libertadores esse ano, ela se arrasta praticamente um ano todo, diferentemente do que ela era no passado. Ela durava apenas 6 meses. Tudo isso é mudado, respeitando-se as características esportivas da competição? Não, evidentemente não. Isso é mudado para fazer mais dinheiro, para que as organizadoras dos eventos, sobretudo elas, ganhem mais dinheiro. É por isso que o futebol está mudando. Agora, se você, não estou dizendo você, Ivan, mas você que nos ouve e vê, prefere que o seu time seja garfado e que você tenha assunto para discutir no boteco na segunda-feira, vai te catar, né, meu amigo? Vai te catar, né? Eu prefiro que meu time não seja garfado e prefiro discutir qualquer outro assunto quando eu for ao boteco, que eu não vou na segunda-feira, mas vamos usar a tecnologia em favor do futebol. Usemos então, vamos ver no que é que vai dar isso.
Vamos aguardar para ver no que vai dar. No futuro talvez nós tenhamos uma situação dessa. No futuro não demora muito, né? Porque as tecnologias, nossa, as grandes novidades da tecnologia, as maiores modernidades do mundo deram-se nos últimos 50 anos. De repente, o mundo era do tempo das carroças até há 50 anos, e de 50 anos para cá, as tecnologias começaram... Renovam-se com muito maior velocidade. Nossa, numa velocidade surpreendente. Então, em breve, talvez, nós tenhamos... Aí sim vai ser muito interessante, né? Por exemplo, o árbitro correndo lá dentro de campo com o celular na mão e tendo em tempo real a condição de fazer uma análise de um lance, né? Ficamos na dúvida no lance aqui. Pá, pica aplicativo aqui, né? Já saiu na hora. E quem sabe lá nós tenhamos um futebol mais civilizado, mais educado, né? Porque nós não vemos esse tipo de coisa no tênis, como não vemos no vôlei, como não vemos no basquete, sobretudo fora do Brasil, a tal simulação, né? Que as organizadoras de campeonatos de futebol, as federações, as confederações, aprendam a punir quem simula. Então, Aquele jogador que leva um chute no tornozelo e que põe a mão no rosto. Então, né? mas um jogador desse Caio, devia ser suspenso, devia ser punido para aprender a deixar de ser sem vergonha. Mas essa tecnologia já está à disposição. Com as transmissões dos jogos hoje, com 50 câmeras quase, né? Chega quase a isso, a 50, não sei pouco se menos, na Copa 32. do Mundo. 32 Pois é, câmeras. mas é um absurdo, né? O número de câmeras que tem. Pô, você pega lances, assim, coisas inimagináveis. É falta de conscientizar o jogador. Você vê uma conscientização para o jogador mostrar para ele lá no clube, né, nas reuniões de federação. Então, mostrar para o cara, falar, amigo, não dá mais para você passar por esse vexame. Olha que vexame aqui, você fingindo que você levou uma porrada na cabeça e o cara deu um chute no seu pé. Sabe por quê, Sua Ivan? anta. Ivan, você mora numa casa, a sua casa fica numa rua. Provavelmente na sua rua, eu não sei se você mora numa rua movimentada ou não, mas provavelmente na sua rua há moleques. E moleques que jogam bola na rua. Ainda hoje, né? Você sabe que na rua onde eu moro não há moleque tem. jogando bola na Mas rua? em todo bairro tem moleque. Eu já morei em rua que a molecada, meu filho inclusive, jogava bola na rua. O que é muito legal. Todo ou quase todo moleque, né? Porque hoje tem quem defenda que o moleque até 4 anos ele tem de escolher se ele quer brincar de boneca ou chutar bola. Mas enfim, o moleque que joga bola, que chuta bola na rua, ele imita os seus ídolos, Ivan. Você concorda que ele imita os seus ídolos? Sem dúvida. Você concorda que o moleque quer ser Neymar, o moleque quer ser Cristiano Ronaldo, o moleque quer ser Messi? Né? É verdade. O moleque, quando ele brinca no videogame, quando ele tem videogame, porque o videogame custa caro, ele se espelha no ídolo. Isso quer dizer o seguinte, educa-se pelo exemplo. O jogador de futebol tinha de ter a consciência, né, como o Rodrigo Caio tem, que educa-se pelo exemplo. Tem moleque São Paulino, filho de São Paulino, neto de São Paulino, que vira São Paulino, e é por isso que o moleque vira São Paulino, é por isso que o moleque vira santista, corintiano ou palmeirense, porque o pai também é, porque o vô também é. Ele se mira no exemplo do Rodrigo Caio, correto, e se mira nos outros, sei lá quantos exemplos, de sei lá quantos jogadores de futebol no time dele, na seleção do país dele e no mundo. Então, o jogador de futebol tem de ter o despertar da consciência no jogador de futebol. Quando o jogador de futebol... porque o moleque aprende tudo, você percebeu que o moleque aprende tudo? Você vê uma pelada de moleque, você vê um moleque imitando o gesto do ídolo. Sim. Não imita? Quando ele faz um gol, ele não soca o ar. Quando o Rivelino apareceu, eu me lembro, quando o Rivelino apareceu com o elástico, nossa, nas peladas todo mundo queria dar o elástico. E o moleque aprende com o ídolo, e o ídolo tem de conscientizar-se que o moleque aprende com ele, que ele ajuda, não é só a questão da esportividade, ele ajuda a formar cidadãos. O menino que viu o que fez o Rodrigo Caio é um menino que teve o exemplo do que é correto. Aquele menininho São Paulino é um menino que teve o exemplo do que é correto. Infelizmente, em todos os times, no meu e em todos os outros, há maus exemplos. Maus exemplos ensinando errado às novas gerações. É disso que eu estou falando. E a tecnologia pode sim ser usada em favor disso. O jogador levou o pontapé no calcanhar. Ele pode cair e colocar a mão no calcanhar. Eu estou cansado, Ivan,
de ver, e nós vemos isso há tantos anos, jogador que leva uma pancada na perna esquerda, cai com a mão na perna direita. Sim. Né? Jogador, você citou o Romero é um paraguaio que joga no Corinthians, ele tem muita vontade, mas não joga nada. Ele não joga nada, ele é horroroso jogando bola. Né? Ele tem um problema seríssimo com a bola é um problema muito sério para ele, Romero. Ele não joga nada. Como a gente dizia na pelada, aquele lá, Romero, você deixa que a natureza marca. Então o Romero teve um lance ontem no jogo que ele, jogador de futebol, faz muito isso. Sabe quando o jogador simula falta e bate com o pé direito, por exemplo, na própria perna esquerda, né? Ele mesmo enrosca o pé na própria perna para simular uma falta. Isso não é exemplo para ninguém. Isso é exemplo da malandragem. E nós não queremos malandro prosperando. E nós não queremos malandro ensinando os nossos filhos, Ivan. Porque senão nós vamos continuar elegendo Lulas. O Lula que diz que vai voltar presidente, que vai mandar prender o Sérgio Moro. Mas sabe por que se elege Lula ou reelege Lula? Por que se reelege Silvio e tantos outros? Por quê? Porque, infelizmente, nós adquirimos um conceito de tempos para cá, né, de que todos, e é um conceito equivocado, felizmente, todos são ladrões, todos não prestam, todos são sem vergonhas, todos são vagabundos, todos são o que de pior existe. Porque a grande maioria dá razão. Na raça humana. A grande maioria da razão. Nós passamos a acreditar nesse conceito. Nós, que eu digo a população de uma maneira geral, passamos a acreditar nesse conceito de que todos são, né? Quando na realidade não é bem assim. Daí que o cidadão comum pensa assim, bom, se todos são iguais, eu vou votar naquele que rouba, mas faz. Certo? É o raciocínio lógico. O cara raciocina dessa maneira. Bom, todos são iguais, todos são vagabundos, todos são ladrões, todos são sem vergonha, e eu tenho que votar. Eu vou votar no ladrão sem vergonha, vagabundo, que não presta, mas pelo menos faz alguma coisa. E aí os caras são mais, e esses são os mais malandros, eles fazem questão de incorporar essa imagem do rouba mais faz, que já vem desde o tempo do Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, pô. Eu publiquei no meu Facebook, quem tiver a curiosidade de ver, tá lá, um vídeo da revista Época mostrando 13 provas absolutamente contundentes do quão ladrão é Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as provas. Porque o Lula fez um discurso copiando uma declaração do Maluf, dizendo que o triplex dele na praia, de frente para o mar lá no Guarujá, são 3 Minha Casa Minha Vida, um em cima do outro. Como é safado esse Lula, né? Ele fala de um apartamento de R$1.800.000, como se fossem 3 Minha Casa Minha Vida, roubando uma frase do Maluf. O Maluf disse isso em entrevista ao portal UOL na última sexta-feira. Esse apartamento que foi dado por empreiteiras, foi reformado por empreiteiras e a conta ficou em mais de 3 milhões de reais. E todo o favorecimento descoberto ao seu Lula até aqui é só uma pontinha do iceberg, soma quase R$500 bilhão. Porque vão dizer, né? O presidente da República não pode ter um apartamento de R$1.800.000. Tem gente que diz isso. Ele foi presidente 8 anos, ele não pode ter um apartamento, coitadinho, de R$1.800.000 na frente do mar, de frente para a praia. Coitado, pobrezinho do Lula. Até elevador exclusivo foi construído para o Lula nesse imóvel. Dizem que é uma coisa pequena, que é uma coisa que não tem valor, que não tem peso, que não tem relevância. Afinal, ele foi 2 vezes presidente da República. Tudo isso é fruto da corrupção. Tudo isso vem à tona com a Lava Jato. E a Lava Jato só investiga escândalos da Petrobras. Não abriu-se ainda a caixa preta da Eletrobras, não abriu-se ainda a caixa preta do BNDES, não investigou-se como deveriam o Lula
como lobista em favor da Odebrecht nos países da América Latina, os pouquíssimos países comunistas do mundo, os pouquíssimos países socialistas do mundo. Ontem caiu mais um, é a França, caiu mais um governo socialista no mundo, com a eleição do Emmanuel Macron. Ninguém ainda investigou o seu Lula como lobista da Odebrecht, que fazia obras fora do Brasil, na América comunista, na América socialista, na África socialista, na África comunista, nas ditaduras do mundo, obras financiadas pelo dinheiro brasileiro do BNDES. Portanto, o que o seu Lula desviou de dinheiro, o que o seu Lula pegou de dinheiro, o que o seu Lula distribuiu de dinheiro para o seu partido, para os seus amigos e parentes, possivelmente essa conta nunca feche, porque o valor, cada vez descobre-se mais coisas. E falam em provas, precisa ter a prova material. Qual é a prova material? O cidadão pegando o pacote de dinheiro? Não vai ter, não é? O delator Renato Duque acabou de dizer, o Lula mandou que fossem fechadas as contas na Suíça, porque o Lula é um homem muito esperto, não é? O Léo Pinheiro da OAS disse, não, o Lula me pediu para destruir provas, porque o Lula é muito esperto. E o Lula é daquele típico cara de pau malandro que vai numa convenção do PT e diz que quando voltar a ser presidente, ele vai mandar prender o Sérgio Moro. Onde nós estamos, minha gente? E tem gente que bate palma para isso. Tem gente que bate palma para isso. Quando eu for presidente, eu vou mandar prender as pessoas que estão me caluniando. Ou seja, nós vamos voltar a viver, se o Lula for eleito presidente, além de tudo, né, além da corrupção, da balbúrdia, da vergonha, da safadeza, um regime totalitário de um presidente que manda prender, vai mandar prender fulano, beltrano e cicrano. Quer dizer, isso dito pelo maior cara de pau da nação, por um cidadão que não se envergonha de mentir como mente, e de mentir o tempo todo, né? Ele que se autoproclama a viva alma mais honesta desse país. Então, você me pergunta se eu estou contente porque o Corinthians ganhou da Ponte. Claro que eu estou contente porque o Corinthians ganhou da Ponte, mas eu estou mais contente de ver regimes socialistas, porque não dão certo mesmo, ruindo no mundo, e a batata do Lula assando aqui no Brasil. Dia 10, que é depois de amanhã, ele vai se encontrar com o juiz Sérgio Moro. A batata do Lula começa a assar como deve assar. Isso me deixa muito mais feliz do que o Corinthians campeão. Porque o futebol, já diria Cesare Maldini, é a mais importante dentre as coisas menos importantes. Agora, importante mesmo é ver que o Brasil vai pegar o seu maior bandido. Você está feliz? Eu estou feliz. Muito bem. Feliz e esperançoso. Muito bem. Ficaria mais feliz se nós tivéssemos salvaguardas para evitar esse tipo de coisa que você falou. De repente, uma autoridade qualquer, seja ela quem for, de que coloração tiver, ideologicamente falando, né? Seja ele quem for, se nós tivéssemos salvaguardas neste país para evitar que esse tipo de coisa, esse tipo de bravata, se transforme em realidade. Porque hoje nós estamos vivendo um momento delicado da política nacional, em que bravateiros aos montes há por aí, e de repente a gente corre o risco de ter alguém com esse espírito autoritário sendo eleito, né? Eu mando prender quem eu quiser. Não é porque eu sou o presidente da República, ou porque eu sou senador da República, ou porque eu sou juiz de direito, porque eu sou seja lá o que for, eu sou uma autoridade, né? Eu mando prender quem eu quiser. Eu acho que há um meio de a gente evitar esse tipo de coisas. A gente adotar salvaguardas legais, salvaguardas jurídicas, para que, de repente, um bravateiro desse não saia por aí, não só dizendo, mas prendendo mesmo a torto e a direito quem ele quiser, ao arrepio da lei, como costumam dizer. Eu ficaria mais feliz se nós tivéssemos, e eu não estou vendo isso, infelizmente, viu, Caio Bortolã? Eu não posso ser tão feliz quanto você, porque eu não estou vendo isso, muito pelo contrário, por conta dessa pressão popular exercida sobre a Lava Jato,
a gente vê o judiciário tomando alguns caminhos aí, o legislativo e o judiciário tomando alguns caminhos que podem ser perigosos no futuro. Como, por exemplo, soltar o Zé Dirceu. Não é só o Zé Dirceu que foi solto, né? E o problema não está aí. Porque tem o Zé Dirceu... 221 mil na mesma situação do Zé Dirceu. Então. Mas ele foi solto com votos do Lewandowski, É. cuja esposa era amiga da dona Marisa Letícia, e por isso virou ministro, e do Toffoli, que nem juiz de direito foi, mas foi colocado pelo PT lá dentro do STF. Então, mas não foi só. O Zé Dirceu, claro, não se fala em outra coisa, só se fala no Zé Dirceu. Mas quantos outros foram soltos? Quantos outros dessa turma tem toda da Lava Jato? 221 mil para serem da soltos, Lava Jato. né? Em situação idêntica, Não, você tá falando, análoga. Não, você está falando ao do Zé país Dirceu. todo. Eu estou falando da Lava Jato. Quantos foram soltos na Lava Jato nessa mesma situação aí do Zé Dirceu? Inúmeros. Claro que o Zé Dirceu é o Zé Dirceu, pelo que é, pelo que foi, pelo que será o Zé Dirceu. Então aí chama mais atenção. Mas foram soltos Não, inúmeros. está condenado a 34 anos de prisão, além de tudo, condenado a 34 anos de prisão. E o problema não é esse. E está solto, Mas tomando vinho caro. Mas o problema não é esse. Ele está solto e outros estão soltos, mas todos eles continuarão respondendo. É a mesma coisa do cara que se envolve num acidente aí de trânsito, está embriagado, tá, e coisa, paga uma fiança e vai para casa. Aí todo mundo fala, puxa vida, que injustiça. Mas ele vai responder e ele pode ser preso lá no andamento da coisa de acordo com a legislação. Mas se ele tiver dinheiro e um bom advogado, ele vai empurrando com a barriga. Você está vendo quanta coisa a gente tem que corrigir nesse país? Quer dizer, bons advogados, Por isso que eu falei aqui. e os seus bons Por advogados isso, vão se livrando. nós temos muita coisa para corrigir nesse país. Por isso que eu falei aqui, uma das coisas que eu falei no programa hoje foi aquilo que eu vi hoje no site do Senado Federal. Tem lá um projeto importante para acabar com cobrança de impostos nos medicamentos no país e nem 400 pessoas participaram de uma enquete lá para dizer se são contra ou a favor dessa medida. Porque as pessoas não têm os interesses que você tem. Ninguém tem o interesse de entrar no site do Senado Federal. Está lá, mas... Mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 400 participaram de uma enquete. Provavelmente pessoas que trabalhem dentro do Senado. Não, cidadãos comuns que entram no site do Senado Federal para saber as notícias que existem lá no site do Senado Federal, o que tem lá, né? Como eu fui ver, né? Então, veja quanta coisa nós precisamos mudar nesse país. Porque a gente precisa parar com esse negócio de deixar na mão do salvador da pátria. Para com esse negócio de deixar. Eu voto e a partir de agora é com ele, eu não tenho mais nada a ver com isso. Nós temos muita coisa para mudar no país. Essas tantas coisas que a gente vê aí de errado no país, como você falou, o camarada tem dinheiro, tem grana, compra o melhor advogado e esse melhor advogado vai encontrar as brechas que existem nas leis que são feitas de propósito para o cara se livrar e pronto, está tudo resolvido. Nós precisamos, tem muita coisa para mudar no país ainda, Caio Bortolã, e passa por a gente fazer isso aqui também. Nós também participamos. Boa semana, Ivan. Para você também. Boa tarde, educadora. Nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia.